eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Paz seja com todos, amém? Quantos estão felizes, diga amém. Glória a Deus. Se você puder, fala com a pessoa que está perto de você, fala com ela assim, olha, que bom que você está aqui. Faz melhor, dá um sorriso bem gostoso para ela. Eu sei que você está de máscara, né? Mas ela vai dar para ver o seu olhinho de japonês apertadinho. Fala com ela assim, que bom que você está aqui. Fala com essa pessoa assim, eu orei a semana inteira para a pessoa mais linda se assentar ao meu lado. Amém? Glória a Deus. Gente, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Como o Jonatas falou, meu nome é João Pedro, tenho 26 anos. Sou pastor há 8 ou 9 anos, alguma coisa assim já. Há 4 anos eu pastoreio a minha igreja local, sou pastor titular da minha igreja local. Há 2 anos eu sou também responsável por outras 19 igrejas na minha cidade como superintendente. E também estou como coordenador de filhos de pastores do Brasil e a gente tem tentado tocar um pouco disso tudo. E a coisa mais importante que aconteceu na minha vida não foi isso tudo, mas foi me casar com a mulher mais linda desse mundo, que é a minha esposa Marcela, que está aqui na frente. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida dela, amém? Glória a Deus. Gente, para quem é casado sabe disso, né? Ou melhor, para quem casou-se bem sabe que casar é a melhor coisa desse mundo. Quem concorda comigo, diga amém. Graças a Deus, isso é uma bênção. E eu quero compartilhar algo ao seu coração nessa noite. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia. No livro de Lucas, no capítulo 5. No versículo 1. Livro de Lucas, capítulo 5. No versículo 1. Sei que é um texto que talvez você já conheça, você já tenha ouvido várias pregações. Eu quero trazer algo para você aqui nessa noite. Nesse texto a Bíblia diz que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Feche os seus olhos, coloca a sua mão na altura do seu coração. Espírito Santo de Deus, Pai, nós amamos a Tua presença. Pai, nós estamos aqui nessa noite e já fomos tão abençoados e tão ministrados pela presença do Senhor, pela Tua palavra. E Pai, nós pedimos ao Senhor que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, que mais uma vez o Senhor venha derramar o Seu toque, a Tua unção. Que mais uma vez a Tua palavra venha sobre nós, nos trazendo direção. E Pai amado, que acima de tudo o Seu nome seja glorificado, que o Senhor seja exaltado nessa noite. Pai, esse é o desejo do nosso coração e pedimos que o Senhor, ó Pai, nos abençoe
nesse restante, ó Pai amado, de encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Desculpa, é que eu costumo na minha igreja que o pessoal lê a Bíblia sentado, eu sempre termino dizendo pode se assentar, mas se já estão sentados, fica aí. Mas eu quero falar com você hoje sobre encontro sobrenatural. Eu creio que hoje vocês estão aqui, talvez muitos de vocês aqui tiveram encontros sobrenaturais com Deus de diversas naturezas. Talvez alguns de vocês aqui, esse encontro sobrenatural com Deus lhe gerou uma cura física ou emocional. Ou talvez alguns de vocês aqui hoje estão, não sei, aceitaram uma palavra de desafio a algo na sua vida. Talvez alguns de vocês estão saindo daqui hoje, né? E talvez vocês estão partindo para uma decisão de, não sei, de faculdade, de curso, de profissão. Como todo congresso de jovens e adolescentes, sempre vai ter alguém saindo do congresso também para terminar namoro, né? Porque ele entendeu que aquele namoro não é de Deus e ele está ali insistindo no que não serve. Mas eu creio que nessa noite, ou melhor, durante todo esse dia, além de o Senhor já ter promovido, eu creio que não só na nossa vida nessa noite, mas eu creio que encontros sobrenaturais com a presença de Deus, eles precisam ser cotidianos para nós. E eu quero falar com você um pouco sobre esse texto, e eu gosto muito desse texto. A verdade é que, para mim, existem algumas histórias na Bíblia que saltam os olhos. E talvez, não sei, pode se explicar pelo fato de que eu me assemelhe ou eu me sinta pertencente a essas histórias. Mas eu quero falar um pouco sobre essa história, porque aqui para mim mostram dois caminhos e duas consequências. Os dois caminhos que promoveram um encontro sobrenatural e duas consequências desse encontro sobrenatural. E eu quero destacar essas coisas aqui nessa noite, para que talvez isso sirva para o seu coração, para que você gere uma cultura em você, aonde você não seja dependente de encontros como esse, para você viver encontros sobrenaturais com Deus. Uma coisa que eu sempre falo na nossa igreja, nós temos uma cultura de buscar a oração e o sobrenatural de Deus. Eu digo para os irmãos que, irmãos, se o encontro mais marcante que tivemos com Deus foi em um culto, conferência ou congresso, alguma coisa está errado. Porque, cara, nós temos 365 oportunidades todos os dias de ter um encontro com Deus. E se nós só condicionamos isso a 50 dias, alguma coisa está estranha. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele nos ensina um princípio de que a oração, ela não pode ser fundamentada como dos fariseus, onde Jesus fala que eles ficavam de pé nas sinagogas e nas esquinas, né? E demonstrando a todos que oravam. Jesus diz que a sua oração, entra no seu quarto, fecha a porta e fala ao secreto, o Pai que te ouve em secreto. Amém? Então eu creio comigo que os nossos encontros, ou melhor, que os encontros sobrenaturais que vamos ter em conferências como essas, os cursos da nossa igreja, congresso, acampamento, escolas, enfim, não importa, eles serão muito legais. Mas eu creio que existem experiências que vão acontecer no nosso secreto, que serão tão significativas quanto esses momentos que nós estamos vivendo aqui agora. E se você não sabe disso, eu quero dizer isso para você. Existe algo muito grande que Deus quer fazer na sua vida, que não será encontrado aqui nesse lugar, por mais ungido e poderoso que ele seja, mas existe uma riqueza no seu um a um com o seu Deus. Amém? Então, eu quero lançar esses dois princípios aqui. A Bíblia fala que Jesus estava ali ainda, ele estava começando o seu ministério, e então ele vai pregar na praia do lago de Genezaré. E a Bíblia fala que havia ali Pedro, João e Tiago, mas nesse texto destaca-se Pedro. Pedro, que até então era Simão. Simão estava ali na praia, pescador. Ele vai dizer para Jesus que ele ficou a noite inteira pescando e nada ele pegou. E a Bíblia vai dizer então que Pedro estava naquele momento que Jesus chega lavando as redes. Diga comigo, lavando as redes. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de pescar com redes, mas eu lembro que teve umas férias que nós passamos na casa de uma família, que eles tinham como fonte de renda a pescaria. E o pai da família estava me explicando como funciona. Ele levou meu pai para pescar com ele, eu era muito novinho ainda, eles não deixaram porque era perigoso, barco e tudo mais.
Mas ele me disse assim: João, todo dia, às 3 horas da manhã, eu saio de casa, vou para a praia, monto no barco, coloco a rede, tudo isso, e vou para dentro do mar e vou lançar as redes. E aí vão ser vários tamanhos de rede, né? Mas redes grandes, e aquilo pesa, é difícil, porque vão ter aí algumas modalidades de redes que se joga e se puxa, se joga e se puxa, ou redes que se estendem, se armam e depois então vem puxando. Mas de qualquer forma é algo muito cansativo. E ele dizia o seguinte, que toda vez quando ele terminava isso, ele precisava deixar tudo do jeito que estava antes de começar. O que significa? Ele dizia assim: João, às vezes quando a gente lança a rede, vem alga, vem algumas outras coisas, algumas vidas marinhas, que se a gente não lavar, se a gente não tirar da rede, elas se encrostam e a rede se estraga e depois não tem jeito. Então, cara, das coisas mais chatas, talvez, para um dos pescadores, seja lavar a rede. Só que, cara, tudo na vida que é chato, depende do resultado que você tem. Por exemplo, se você, talvez aqui para alguns de vocês, matemática seja uma péssima matéria na escola ou na faculdade. Mas você se sente menos ou mais aliviado de estudar matemática quando você tira uma boa nota na prova, sim ou não? Amém? Aquilo torna-se pior ainda quando você está na recuperação de matemática e você odeia matemática, mas você precisa dali de 15 pontos valendo 15. Quem concorda com isso aqui, diga amém. Então, existe algo diferente no processo e no resultado. E naquele dia para Pedro, fazer algo chato estava 3 vezes pior, porque ele não pegou nada. Então, o resultado não ajudou a aliviar o peso da obrigação. Mas algo interessante aqui é que, mesmo aquilo sendo muito chato, Pedro estava fazendo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que existem coisas na nossa vida, financeira, social, familiar, ministerial, espiritual, que nós não vamos querer fazer, mas nós precisamos entender a necessidade de fazê-las. Quantos concordam comigo? Quando você é criança, adolescente, isso talvez seja jogar o lixo fora, fazer para casa quando todo mundo está jogando bola na rua, ou você ficar de castigo, porque você fez alguma coisa e dá vontade de pular a janela do quarto e sair fora para brincar com todo mundo. Você entende que existem coisas que você não quer fazer, mas você precisa fazer. E quando você vai ficando mais velho, você vai descobrir tantas outras coisas, e na verdade é quase que uma infinidade de coisas que não são boas, mas você tem que fazer porque é necessário fazer. Mas o ponto que eu quero dizer aqui nesse primeiro ponto é que encontros sobrenaturais, eles nascem de um lugar de obediência. Você pode dizer isso comigo? Diga comigo: encontros sobrenaturais nascem em um lugar de obediência. Porque, agora, venha comigo. Pedro não era um adolescentezinho. Ele era jovem. Alguns vão dizer que Pedro tinha entre 20 e 25 anos, não mais do que isso. Mas Pedro já era pai de família, ele já sustentava o seu lar. E cara, Pedro estava ali, tendo que lavar aquela rede, cansado e o pior de tudo, fracassado. Eu nunca tive, graças a Deus, essa experiência, mas eu já vi várias vezes o meu pai passando por isso. Dele chegar em casa e a gente está com fome de comer uma pizza e meu pai dizia assim: eu não tenho dinheiro para poder te dar pizza, porque esse mês o meu salário foi menor do que os outros meses. Não sei se alguém já passou por essa situação, mas o meu pai, ele se sentia assim mal, e depois ele veio me dizer que: João, isso me dava uma sensação de, cara, eu estou fracassando. Mas era isso que estava acontecendo com Pedro. Pedro estava olhando para o seu fracasso, porque ele tinha que estar ali, lavando as redes, sem vontade alguma, e ali contemplando todo o fracasso de um esforço. E o que eu quero propor com isso aqui? Talvez aqui alguns de nós estamos aqui hoje, e nós estamos nessa fase da nossa vida que nós estamos lavando redes vazias, contemplando fracassos que nós estamos tendo. É a célula que você está ali há 1 ano, não batizou ninguém, e você tem que, cada semana, providenciar um lanche, uma pregação, correr atrás de todo mundo, e você dá o seu melhor, mas ninguém aceita Jesus.
É você, líder de jovens, adolescentes, que você bota a cabeça para queimar, para funcionar, gera criatividade e culto disso, aquilo, outro, e você tenta, você visita, você se esforça, você ajuda e não funciona. Mas na sua vida financeira, você é dizimista, ofertante, você está passando por aquela treva que o seu score no Serasa já bateu negativo, né? Já está nos menos 1.500, de tanto que você deve. Você fica, cara, isso não rompe. É não colher o fruto do seu trabalho. E talvez alguns de nós aqui hoje nós estamos dessa exata forma. Ou talvez essa conta seja um pouco mais simples ainda. Cara, você está na igreja há quanto tempo? Você tem uma vida de oração, Senhor. Você jejua, você está aqui nessa conferência, você participa de algumas coisas, mas você sente que algumas coisas na sua vida ainda, espiritualmente falando, não estão rompendo. E você encara isso como um fardo de fracasso para você. Está, sei lá, quanto tempo jejuando para que a sua família se converta e cada dia que passa parece que fica pior. E talvez hoje alguns de nós estamos assim, lavando algumas redes que estão muito vazias, cara. E aqui está a diferença. Por isso que eu disse que encontros sobrenaturais eles nascem num lugar de obediência. Porque Pedro poderia muito bem dizer o seguinte: cara, estamos cansados. Ei, João, Tiago, vamos fazer o seguinte, irmão, nós estamos cansados. Não pescamos nada. Vou ter que chegar em casa, olhar na cara da minha mulher e falar que hoje não tem peixe, que hoje não tem dinheiro. Cara, nosso emocional está abalado. Vamos fazer o seguinte, cara, deixa essa rede aí, vamos guardar ela e vamos para casa. Vamos lá, vai se treinando, vamos embora, vamos parar ali na esquina ali e ficar jogando conversa fora, vamos para casa jogar um FIFA e ficar tranquilo e vamos esquecer disso, não vamos mexer com isso. E a real aqui é que nesses lugares de fracasso, nossa maior tentação é desistir, cara. É fugir desse lugar. Quantos aqui não conhecem pessoas que um dia entregaram uma célula? E o discurso do porquê ele entregou uma célula foi porque não estou vendo o resultado. Ou quantos não desistiram de algum ministério dentro da igreja? Porque eles disseram assim, eu não estou vendo Deus me usar. A real é que a gente vai dizer que a gente não pode ser pautado pelo fruto. Cara, mas o fruto é um indicativo de saúde do que está sendo feito. Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Às vezes não com a mesma velocidade. Poxa vida, eu estou aqui há 3 anos fazendo algo aqui e o meu grupo de jovens não deu certo. Aí apareceu um maluco lá em cima do altar falando que tem 6 meses que o grupo de jovens dele triplicou. Eu não presto. Eu não valho de nada. Quantos de nós aqui já não sentimos esse anseio no nosso coração de falar assim, meu irmão, eu não volto mais para aquela igreja, não volto mais para o meu trabalho, não volto mais para a faculdade, não volto mais para aquele lugar, não volto mais, cansei, desisti, porque não estou vendo nada acontecer. Muitos de nós estamos fugindo do lavar as redes e estamos escondendo as redes. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com a vergonha do fracasso. Mas a real aqui é que Pedro, ele não é essa pessoa. Pedro não é esse cara que ele está vendo o fracasso e está fugindo do fracasso. A real é que mesmo no lugar de frustração, Pedro permanece. Nesses momentos, muitas pessoas vão sair fora, vão parar, vão desistir, porque a vergonha se torna maior do que a sua convicção, porque a vergonha vai ser tão grande, você vai até se esquecer do porquê que você foi chamado, daquele culto, daquele dia, daquele momento que você disse, Deus, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer, eu vou pregar a palavra, eu vou abrir uma célula, eu vou liderar os jovens. Você se esquece disso. Porque a frustração vai querer te consumir. E talvez alguns de nós estamos nesse lugar, estamos nos entregando a isso. O problema é que não adianta sair do lugar do fracasso. Porque o fracasso não está só no lugar, gente. O fracasso está na cabeça. O problema não é as pessoas não saberem que eu fracassei. O problema é eu saber que eu fracassei. O problema é eu saber que, cara, eu estou com vergonha do que não está dando certo. E eu quero dizer para você que você pode fugir o quanto for, que a sua vergonha, esse sentimento, ele vai te acompanhar.
Ou, deixa eu resumir tudo isso, fugir não é a melhor solução. Porque amanhã, quando você abrir as redes de novo, você vai ver que lá está o resultado do seu dia de ontem, ou seja, nada. E não adianta dizer, eu vou dar um tempo de célula. Meu irmão, isso não vai resolver o problema de agora. Isso não resolve a situação que você está vivendo. E aqui eu carrego uma máxima comigo. Eu preciso permanecer fazendo, mesmo quando não deu o resultado que eu espero. Mas aqui existe uma coisa. Você permanece naquilo que é certo. Ok? Se o que você faz é certo, nisso você permanece. Agora, se você viu que aquilo não é de Deus, e quando eu digo de Deus, é que a palavra de Deus está totalmente contra o que você está fazendo, aí você pula fora. Aí se nós estamos falando de amizade tóxica, relacionamento que não leva para frente, namoro que não tem futuro, é a menina que está apaixonada por um cara que não gosta de trabalhar, é isso aí, minha amiga, você já repreende que é demônio. Agora, se eu estou envolvido naquilo que Deus me colocou na minha mão, e é reino de Deus, meu irmão, nisso eu insisto. Nisso eu preciso insistir. Cara, há acho que 2 meses atrás, a nossa igreja, nós estávamos envolvidos num jejum e nós estávamos lendo o livro de Atos. Eu não sei se você já leu o livro de Atos inteiro, mas cara, Atos é basicamente assim, perseguição, morte, perseguição, morte, perseguição, morte, perseguição, morte, perseguição, morte, perseguição, morte. E eu ficava assim, perseguição, morte, perseguição, mas ninguém desiste. Porque você não abre mão daquilo que é certo, só porque não está dando tão certo quanto você esperava. Cara, eu estou aqui para dizer para você que obediência a Deus é permanecer no lugar que Ele te deu, mesmo que você não veja o que Ele disse que faria. Aqui está a sacada, presta atenção, aqui está a sacada. A Bíblia não vai dizer que a coroa está reservada ao que mudou. A coroa está reservada ao que permaneceu. Jesus, em João 15, ele não disse que o que dá fruto é o que trocou de pomar, mas é aquele que permaneceu. Jesus não vai dizer que aquele que foi enxertado numa outra, o ramo da videira que foi enxertado no pé de manga, esse vai frutificar, não. Aquele que permanecer em mim. Jesus está falando sobre um lugar de obediência ao Senhor. Olha para quem está do seu lado, fala com essa pessoa assim, você precisa permanecer, mesmo que lavar as redes não seja o melhor, mas é o certo a se fazer. Sabe por quê? Porque nem sempre aquilo que é certo vai ser o melhor para aquele momento. Nós não nos pautamos por aquilo que está melhor, mas nós nos pautamos por aquilo que é certo. Então, a primeira coisa, todo encontro sobrenatural, ele nasce num lugar de obediência. Pedro estava ali, certamente ele não queria estar contemplando o fracasso, mas ele estava, porque era o certo a se fazer. Cara, quantas vezes, esses dias eu ouvi um testemunho na minha igreja, uma pastora que nós estamos avançando numa cultura de discipulado na nossa igreja, no último ano. E uma pastora falou assim, pastor, esses dias eu estava com o discipulado marcado, eu não estava afim de fazer, eu estava desanimado, porque sei lá, não estava legal. Mas aí alguma coisa me incomodou e eu fiz mesmo assim. E aí naquele exato dia que ela permaneceu, uma das suas discípulas, ela chegou na igreja desesperada, chorando, um absurdo. Por quê? Porque tudo na casa dela estava dando tudo errado. E quando ela chegou naquele discipulado que não era para acontecer, porque a pastora ali não estava vendo frutos o suficiente para querer continuar, aí ela se debruçou ali em lágrimas. A cultura do discipulado aconteceu porque ela foi acolhida, várias palavras de ânimo vieram sobre ela. Aquela pessoa estava a ponto de desistir do casamento, da família, de tudo. Deus
tocou o coração dela, aconteceu uma restauração, um avivamento ali, e no dia seguinte aquela pessoa mudou de vida completamente, porque Deus abençoou e honrou ela profundamente, e ela se voltou para a pastora dela e disse assim: pastora, obrigado, porque naquele dia você fez o discipulado. O que eu quero dizer para você é que nem sempre o certo vai ser o melhor, mas o melhor sempre é fazer o certo. A segunda coisa, Pedro está ali, lavando as redes, contemplando o fracasso, certamente não queria fazer aquilo, mas a Bíblia diz então que Jesus chama Pedro e fala assim: meu irmão, volta para o mar, vai, entra no barco, junta a sua rede que você acabou de lavar, volta para lá e faça o que você precisa fazer. E aí então Pedro vai dizer: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós jogamos a rede a noite inteira e nada veio, mas porque é o Senhor quem está dizendo, eu irei. Aqui mais uma vez Pedro deixa claro: cara, eu me movo por obediência, porque eu não estou a fim de fazer, mas porque você disse, eu vou. Meu irmão, isso aqui, deixa eu segurar isso aqui um pouco para frente, mas aqui existe uma segunda coisa que acontece, que é caminhar não debaixo de um palpite, não debaixo de experiência, porque a experiência que Pedro tinha era: meu irmão, não pescou nada, volte amanhã. Mas nesse lugar de encontros sobrenaturais, não é a sua experiência quem dita o que vai acontecer, mas é a palavra que parte da boca de Jesus, que abre um caminho para o que vai acontecer na sua vida. Porque Pedro foi criado a vida inteira para discernir essa situação, para dizer: meu irmão, não veio nada, volta amanhã que vai dar certo. Mas Jesus diz: não é amanhã, é hoje, é agora. E ele vai dizer: olha, Senhor, eu fui criado a vida inteira para não fazer isso, mas porque é você quem está dizendo, porque eu reconheço quem tu és, eu reconheço a sua autoridade e sei que a sua palavra é poderosa, por isso eu vou. Meu irmão, tem vezes que não vai ser a nossa experiência que vai nos guiar, não vai ser a nossa motivação que vai nos levar para frente, não vai ser o resultado, não vão ser as pessoas que estão à nossa volta, elas não vão inspirar confiança suficiente, mas nós vamos, porque nós temos uma palavra de direção. E essa palavra não veio de pessoa qualquer, mas ela vem de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos entender é que para viver encontros sobrenaturais, nós precisamos ter uma palavra de direção. E aqui algo é importante, porque Pedro não se escora no seu talento. Ele não disse: eu vou porque eu tenho experiência, eu vou porque eu tenho talento. Não adianta você se escorar no seu talento, não adianta você se escorar no quão bonito, no quão importante, inteligente, sábio, no quão ungido que você é, mas aqui o que vale é a palavra que nos pauta. Existe um lugar em Deus que nós não acessamos com a nossa mão, nós acessamos com o coração. E o coração não fala sobre dons, talentos, o coração fala sobre a obediência, fala sobre a confiança. Agora, uma coisa que eu quero dizer, eu creio que você sabe disso. Nós sabemos o final da história, então nós sabemos que Jesus não mandou Pedro para um lugar onde ele não já havia preparado esse lugar. Deixa eu dizer algo para você: Deus não envia você para um lugar que Ele já não preparou ele antes para você. O problema é que o nosso conceito, a nossa ideia de bondade de Deus, ela é um conceito restritamente ou estritamente humano e não celestial. Porque o humano olha o hoje, e o Senhor não faz só no hoje. Ele está jogando em um campo que não te pertence, chama-se amanhã. Então, Jesus aqui, Ele está enviando Pedro, obviamente sabemos que é um lugar que Ele preparou. Deus não nos envia ao lugar que Ele antes não preparou para nós. E aqui está a questão, é que o nosso talento não tem esse poder. Não importa o quão bom líder você é, o quão bem você prega, o quão bem você dança, o quão bem você canta, o quão bem você toca, o quão bem você administra, o quão inteligente você é, o quão safo você é, o quão esperto você é. Não importa nada disso aqui agora, porque essas coisas não têm capacidade de gerar para você uma provisão espiritual que só Jesus pode gerar. Pedro, quando volta para o mar, ele não volta para onde ele achava que tinha que ir, mas ele volta para onde Jesus disse que ele tinha que ir.
Pode ser que às vezes a gente está fazendo a coisa certa, mas sem a direção certa. E por isso a gente não tem prosperado. Nos esforçamos, insistimos, mas não foi como Deus orientou a fazer. Pedro deixa claro para Jesus que ele não está indo porque quer, mas está indo porque ele é obediente. Não adianta você ter uma palavra de direção se você não caminha nela. Muitos de vocês aqui têm palavras proféticas de Deus, têm promessas de Deus, e nada disso vai adiantar se você não caminha por isso, se você não se move por isso. Mas se aquilo que te move é o seu talento e a sua intuição. Às vezes nós falamos tanto sobre a graça de Deus, que nos esquecemos que não adianta graça sem obediência. A graça nos dá a permissão que nunca teríamos, mas a nossa obediência nos conduz a esse lugar conquistado por Jesus. Talvez hoje a gente vai dizer que já tentou de tudo, mas talvez nunca tentamos uma coisa, ser obedientes. Porque Jesus vai dizer: Pedro, não volta para o mar simplesmente, vai para onde as águas são mais profundas. Existe um chamamento específico de Jesus, não é volte para o mar, pula para o barco, cata a rede e vai para onde você quiser. Não, vai para onde eu estou dizendo para você ir. Vai aonde as águas são mais profundas. O que eu quero dizer com tudo isso aqui que eu estou falando até agora? Cara, muitos de nós temos boas ferramentas, você tem bons líderes, bons discipuladores, uma boa igreja. Talvez não é a melhor igreja do mundo, mas ok. Porque a Bíblia vai mostrar de várias pessoas que fracassaram tendo líderes excelentes. Porque o seu talento não pauta, o que pauta é o seu coração. E a questão toda é que, cara, a gente é uma geração que tem muitos recursos, irmão. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, eu queria recomendar para um amigo meu novo convertido uma escola para ele aprender. Eu falei: cara, é o que mais tem. Você tem noção que não vou muito longe, há uns 7 anos atrás, para você estudar, ou você ia para o ITQ, ou você ia para a faculdade, ou você ia para o seminário da igreja famosa de Belo Horizonte. Hoje você abre o seu Instagram, com certeza apareceu um anúncio patrocinado de alguém te oferecendo alguma escola bíblica que carrega poder o suficiente para mudar a sua vida, porque isso é muito acessível na nossa mão. Então a questão é que a nossa geração não vai dar certo porque ela tem muito talento. Não se trata disso. Porque tudo isso que foi construído até aqui hoje, quando eu digo isso, eu digo especialmente nós como igreja do Evangelho Quadrangular, nós comemoramos essa semana agora 70 anos de igreja. O que fez essa igreja ser essa igreja não foi talento, foi coração. Foi obediência. Então a nossa geração não vai prosperar porque ela tem muito recurso. Ela precisa prosperar pelo coração que ela tem. Águas profundas são lugares de maior abundância. E esse lugar não é um lugar qualquer. Esse lugar é um lugar de intimidade e obediência. Em Salmos 23, a palavra do Senhor diz que nada nos faltará se o Senhor for o nosso pastor. E isso não tem a ver com, será que Deus quer ser o nosso pastor? Mas será que nós estamos dispostos a ser ovelhas do seu rebanho? Porque ser ovelha do rebanho de Jesus tem dessas, cara. Às vezes tudo que tinha para dar certo dá errado, mas não fugiu do controle de Deus. Às vezes você olha para aquela célula e você fala assim: meu irmão, lugar bom, aqui tem muita gente, e batata, vai funcionar. E às vezes a conta não fecha, mas ainda não fugiu do controle de Deus. Agora, uma coisa que eu quero destacar é que Pedro foi tão humilde na sua obediência, porque, cara, Pedro, ele era pescador. E ele está ouvindo aqui um marceneiro falar com ele. Ele podia dizer: Senhor Jesus, com todo respeito, meu amigo, eu sou pescador. Eu conheço esse lago com a palma da minha mão. Seu negócio é fazer mesa e cadeira, fica quieto no seu canto. Ô Jesus, com todo respeito, tá? Fui eu que fui criado para isso aqui, não foi você. E às vezes, cara, às vezes, eu falo isso com causa. Acho que depois que eu virei pastor, eu descobri que muita coisa era muito pior do que eu imaginava. Cara, o que a gente encontra de pessoas que são orgulhosas e nada humildes dentro da igreja é absurdo. Você diz assim:
pessoa vem, pastor, eu estou passando por esse problema, o que eu faço? Eu falo, cara, primeira coisa, oração. Ah, pastor, você está me tirando, né? Eu já oro. Eu falei, cara, então para que você vem me ouvir? Estou te dando um conselho, está rejeitando? Vai ouvir então o pai de santo da esquina. Não, pastor, eu achei que você queria me dar uma coisa. Eu falei, não, peraí, você está querendo que eu resolva o problema da sua vida? Me dá a sua vida que eu vivo ela. Eu estou aqui te dizendo o que você precisa fazer. Começa com oração. Pô, pastor, mas eu já estou orando. Eu falei, você está orando direito? Ah, pastor, agora você quer dizer para mim como é que ora direito? Eu falei, é por isso que eu sou pastor. Ah, pastor, com todo respeito, cuida da sua vida, cuida. Eu falei, então tá, eu estava aqui. E cara, quantas pessoas são orgulhosas? Tem líder de jovens aqui? Quantas pessoas se aconselhou e elas não te ouviram? Porque elas acharam que o método delas era melhor, não é? Não é? Orgulho. Muitos de nós no lugar de Pedro diríamos, Jesus, com todo respeito, meu irmão, já deu errado, vai para sua casa, o seu negócio é letorar, você entendeu? É fazer mesa e cadeira, o meu é mexer com peixe e hoje não deu certo, então fica na sua. E o problema é que às vezes, cara, nós queremos ditar para Deus como é a nossa realidade. E a gente se esquece que Deus sabe de tudo. A Bíblia fala que até o que é mal na nossa vida, Deus faz cooperar para o nosso bem. Em outras palavras, existem dores que você está passando hoje, que já existe um plano de conversão de Deus em um propósito poderoso nisso. Mas não, quem sabe de tudo é você. E cara, eu vou falar uma coisa. Pedro tinha muitos defeitos. Esse não era um deles. Ali, agora, esse não era um dos defeitos de Pedro. E quantas vezes, quantos de nós rejeitamos orientações, direções que Jesus nos dá, porque somos tão sábios e experientes, porque nós não precisamos de ajuda, isso é orgulho. Você ora muito mais do seu jeito, você faz muito mais do seu jeito, você serve a Deus mais do seu jeito. O seu jeito pode até ser bom, mas é a vontade e os planos de Deus que são perfeitos para nós. Em Jeremias o Senhor diz, eu bem sei os planos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Isaías vai dizer, porque os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. A minha vontade é mais alta do que a sua vontade. Ou seja, o que nós conseguimos imaginar, Deus é superior àquilo que Ele faz. Então por que a gente vai ficar ainda se rendendo em orgulho? O orgulho sempre vai te impedir de ser obediente. Quando Adão e Eva eles caem no jardim, foi porque o orgulho de ser como Deus os fez esquecer da obediência que Deus entregou. E o que eu quero te perguntar nessa manhã é que quantas bênçãos de Deus você já perdeu por ser orgulhoso quando deveria ter sido obediente? Quando você devia simplesmente ter abaixado a sua cabeça e feito. Mas você disse, não, com meus 17 anos de idade eu tenho experiência suficiente para saber o que é bom. Você sabe, nem o time que você torce é bom, tem gente que é atleticano, gente. Se atleticano entendesse de futebol, nem atleticano ele era. Estou vindo para cá, passo na porta do estádio, tem 60 mil indo para o estádio. Eu te garanto que 90% nunca viu o troféu do Campeonato Brasileiro, a não ser na sala de troféu do Cruzeiro, que tem 4 lá, né? É só para quebrar o gelo, tá? Não se ofenda comigo, não. Eu sei, meu time está uma draga, a gente está no nosso quieto aí, a gente está quieto no canto. Mas nós não deixamos de ser maiores do estado, tá? Falaram comigo, e quando seu time acabar, o que você vai fazer? Eu falei, vou continuar sendo cruzeirense maior do que o Atlético. Meu filho vai vir, meu neto vai vir, meu bisneto vai vir. Acho que quando Jesus voltar, você já sabe a resposta. Mas o que eu quero propor para você aqui é justamente isso. Esses dois caminhos começam conosco, na nossa obediência e numa palavra de Deus para nós. E não adianta a palavra de Deus sem obediência. Por isso que eu digo para você, encontros sobrenaturais com Deus nascem no lugar de obediência.
Porque muitos de vocês aqui já receberam um monte de promessa, palavra profética, um monte de assim diz o Senhor. Quantas vezes eu já usou pessoas para falar para você sobre coisas que Deus quer usar você, mas ainda assim isso não aconteceu, por quê? Porque te faltou obediência para viver aquilo. E eu vou te falar uma coisa, Pedro nunca foi o mais educado, Pedro nunca foi o mais polido, Pedro nunca foi o mais sábio, Pedro de longe era o mais inteligente, mas Pedro sempre foi o mais obediente. E quando você olha para o currículo espiritual de Pedro, existe um abismo de diferença dos demais discípulos. João até tirava uma ondinha aqui e ali, falando que era o discípulo mais amado, mas era Pedro quem viveu as coisas maiores. Porque Deus, Ele honra o coração obediente. Deus usa talento, mas Deus honra um coração obediente. Cara, eu sempre tive uma oração a Deus, eu sempre disse, Deus, eu sei que da minha geração eu não sou o que fala melhor, eu não sou o que prega melhor, eu não sou o mais inteligente, não sou o mais polido, não sou o mais educado, não sou o mais convertido de todo mundo, eu não sou nada disso, mas Deus, uma coisa eu quero ser o mais obediente ao Senhor. Se o Senhor disser, eu farei, se o Senhor não disser, eu também não farei. Porque eu sei que a honra do Senhor está no coração que é obediente ao Senhor. E aqui a gente chega agora na consequência disso tudo. Vamos lá, Pedro está aqui, lavando as redes, tremendo fracasso e muita vergonha. Mas ainda assim ele estava fazendo o que era certo, mesmo não sendo o melhor a se fazer. E porque ele estava ali, Jesus olhou para ele e falou, meu irmão, volta para o mar e joga a rede. Pedro agora diminui todo o seu orgulho, pega a sua humildade e coloca aqui, ok Senhor, como assim disse, assim farei. Águas profundas, para lá eu vou, porque é você quem está dizendo, não sou eu. Você até cuida de madeira, mas eu entendo que palavras de vida saem de você, então eu vou honrar aquilo que você está dizendo. Então nesse momento Jesus, eu não estou indo porque eu sou bom, eu não estou indo porque eu sou sábio ou experiente, mas porque eu tenho uma palavra de direção sobre a minha vida. E aí então você sabe o que acontece, a Bíblia vai dizer que eles estão lá, eles lançam as redes, e a Bíblia fala que é tanto peixe que vem, que as redes começaram a se arrebentar, porque eles não estavam acostumados com tanta coisa, e de repente eles precisam começar a fazer sinais, para os barcos que estavam em volta, para virem socorrer eles, porque era tanta bênção de Deus, que eles não conseguiam receber sozinhos tudo que Deus estava fazendo, e eles precisavam abençoar outros com a obediência que eles têm. E aí a Bíblia vai falar então que todos eles receberam aquilo. Agora, deixa eu dizer algo para você, eu preciso que você preste muita atenção nisso aqui, porque algo acontece quando um Deus extraordinário encontra um coração extraordinariamente obediente. Algo acontece no tempo de Deus e não no de Pedro, porque o tempo de Pedro era madrugada, mas o tempo de Jesus era tarde. O tempo de Pedro era quando ele acordou e está inteiro, mas o tempo de Jesus é quando Pedro estava cansado. O seu tempo pode até ser esse tempo de vigor, mas o tempo de Deus é o tempo que Ele acha melhor operar na sua vida. E aí algo acontece aqui. Pedro estava no lugar onde não parecia ser o melhor, mas era o certo. Ele é obediente à palavra que o direciona. E aqui acontece algo que só Jesus pode fazer. Sabe o que é? Só Jesus pode te fazer dar certo onde você deu errado. Deixa eu dizer mais uma vez para você. Só Jesus pode fazer você dar certo no mesmo lugar que você deu errado. Presta atenção. Jesus não diz, cata outro barco, outra rede, outro parceiro, que esses caras estão te zicando. Eles estão te pesando, tem alguma coisa e outra. Caça outro lago, sabe por quê? Pedro, aqui está uma inveja lascada de você. Não foi isso, meu irmão. E aqui eu vou abrir um pouco o meu coração. Estava conversando esses dias, eu e a Marcela, um casal de amigos nossos. Estavam falando sobre inveja. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é pesado, isso é difícil. Eu falei com ele assim, eu acho que eu sou meio perturbado, né? Eu sempre falo o que ninguém espera. Eu falei, com todo respeito, velho, eu tô nem aí para isso não, irmão.
Pô, mas você não se importa? Eu não, cara. Ah, mas a inveja é pesada. Eu sei que é pesado, mas o Deus que está sobre mim é maior do que sobre todas essas coisas. Cara, o problema é que muitos de nós estamos dizendo assim, não, eu vou sair daqui porque tem muito olho grande em cima de mim. Ué, achei que você era crente em Jesus. Ou você virou crente em horóscopo? Porque hoje a lua não está em ascendente de touro. E Saturno desalinhou. E por isso não funcionou. Meu irmão, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Jesus não diz, Pedro, sai daqui, tem muita inveja. Deus diz, Pedro, no mesmo lugar, aonde todo mundo viu você dar errado, Pedro, é nesse lugar. Pedro, é com o mesmo barco ruim que você tem, é nesse lugar. Pedro, a mesma rede que não viu nada, vai rasgar de tanta coisa. Pedro, os mesmos parceiros que ficam lá, nossa, está difícil, é eles que vão ver o que eu vou fazer. Cara, é no mesmo lugar, é o mesmo barco, as mesmas redes, os mesmos amigos, os mesmos companheiros, as mesmas pessoas estão em volta, mas uma coisa está diferente. Não é o lugar, não é a circunstância, não é o talento, mas Pedro está diferente. Primeiro ele veio por si, agora ele está por obediência à palavra de direcionamento que está sobre ele. E quando você está a favor de Deus, nada é capaz de ser contra o suficiente para te derrubar. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Deus não precisa te mudar de lugar para fazer você prosperar no que você está fazendo. Deus não precisa fazer você mudar de igreja para você ser um crente melhor. Deus não precisa te dar um novo pastor, um novo líder, um novo amigo, um novo discipulador. Deus é capaz de te fazer prosperar no mesmo lugar que você deu errado. Para de achar que eu preciso trocar de igreja, eu preciso trocar de célula, você não precisa trocar de nada. Você precisa permanecer no lugar certo, com o coração certo e com a palavra certa. Porque no tempo certo, Deus vai fazer acontecer mediante tudo isso. Cara, o problema é que nós temos medo demais das coisas. A gente olha para uma geração que é muito medrosa. E é difícil dizer isso, porque eu estou nessa geração. Mas a gente é muito medroso, cara. Não à toa que hoje, 50% dos casamentos terminam. Por quê? Para as pessoas é muito mais fácil desistir do que deu errado, do que consertar o que deu errado. E quantos de nós estamos aqui? Deus me muda de lugar. Deus me manda para um outro lugar. Cara, você está com o coração certo? Com a motivação certa? Você está pelo certo? É pela palavra de Deus que você está? Então no tempo certo, Deus vai fazer você dar certo. No lugar aonde tudo deu errado. No lugar da sua vergonha, o Senhor te trará dupla honra. Porque agora não foram gente, isso aqui, os mesmos que viram o fracasso de Pedro foram abençoados pelo sucesso de Pedro. Quem viu Pedro sem nada comeu do peixe de Pedro. Agora, voltando à fita, se Pedro tivesse ido embora, porque não pegou nada, estava cansado, aquilo não teria acontecido. Sabe aquelas fotos que sempre rodam no Facebook, né? De dois camaradinhas assim, minerando, né? Um voltando com a picareta no chão, ele voltando com um diamantinho na mão, né? Sim ou não? E o de baixo, ele desiste porque viu o camarada que teve e ele não teve, mas logo em seguida tem um montão de diamante, né? Essa é a coisa mais óbvia do mundo. O problema é que muitos de nós começamos a desistir quando as coisas começam a dar certo. Porque a gente se esquece que toda semente, para frutificar, ela precisa morrer primeiro. É por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo, cara, é o seu fracasso quebrar o seu orgulho. Para que na sua humildade e obediência, Deus faça você ser honrado. A gente não sabe respeitar os processos de Deus. E
por não saber respeitar os processos de Deus, a gente se furta de encontros sobrenaturais com a presença de Deus. Agora, eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Essa é a primeira consequência de um encontro sobrenatural. Deus muda a realidade. Deus muda realidades. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu tenho sentido muito no meu coração, desde quando eu comecei a pregar, de algumas pessoas que estão orando pelos seus pais. Se você é essa pessoa, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Até aqui você tem sentido muito fracasso. Você planta mais do que colhe. Mas eu sinto como se o Senhor estivesse dizendo: mantenha o seu coração certo. Seja obediente ao Senhor. Não dê passos fora da palavra que te pauta. Porque o Senhor está prestes a liberar algo novo na sua vida. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Uma segunda coisa acontece aqui. Ok, Pedro é abençoado. Que bênção. Glória a Deus por Pedro. Agora, melhor, Simão sai. E ele vai até Jesus. Ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Cara, o coração obediente, quando ele experiencia coisas com Deus, ele sempre vai voltar a um lugar. Que lugar é esse? Um lugar de humildade. O mesmo Pedro que disse: mesmo sendo pescador eu vou ouvir você, carpinteiro. Ele também diz: cara, eu dei certo, mas não foi por mim, foi por você. Eu sou pecador. Aqui eu quero propor uma segunda coisa. Que segunda coisa é essa? Quantas pessoas tiveram algum sucesso, tiveram algumas experiências, subiram num salto que não era delas, e por isso hoje não vivem mais nem sombra daquilo que um dia viveram em Deus? Quantos de vocês aqui, quantos de nós estamos aqui, já tivemos passados mais gloriosos do que o nosso presente? Porque talvez naquele momento onde fomos abençoados, nós não soubemos reagir com o mesmo coração que nos levou àquele momento. Porque, cara, não é difícil ter um coração obediente de primeira. Difícil é se manter humilde quando você deu certo. O maior vilão do seu sucesso não é o seu fracasso, é o seu sucesso anterior. Porque você sempre vai presumir que você sabe o caminho de tudo. Mas você nunca teve o caminho. Você sempre teve uma palavra. Essa palavra não nasce em você, ela vem de Deus. Isso fala sobre um lugar de dependência. Então Pedro volta ao lugar de mesma humildade e disse: afasta-te de mim, porque eu não sou digno de você. Eu sou pecador demais. Esse é o mesmo resultado de Isaías 6. Que quando Isaías ele contempla o trono da glória, ele vê o Senhor assentado num alto sublime trono, as orlas das suas vestes enchiam todo o templo, anjos voavam sobre ele, com 6 asas, cobriam os rostos, os pés, e voavam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí Isaías fala que a voz de Deus fez estremecer os batentes das portas do templo. Cara, Isaías entrou aonde ninguém entrou em vida. E é demais, porque Isaías era um pouco lerdo. Porque Deus diz 2 vezes: a quem enviaremos? Só tem Isaías, irmão. Pensa só, é como... Vocês nunca tiveram essa experiência? Tem um pastor e só você foi no culto. E o pastor diz: irmãos, precisamos ser dizimistas. Aí você olha e fala assim: é Isaías. Só tem Isaías, só tem Isaías. A quem enviaremos? Meu irmão, que lugar bonito, ó. Quem irá por nós? Oh, é eu, né? Então, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Isaías era lerdo, mas Isaías não era orgulhoso. Porque quando ele contempla aquilo, num lugar onde ninguém acessou, a resposta dele foi que ele confessou o quanto ele ainda era dependente daquela glória que ele contemplava. Eu sou um homem de impuros lábios, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero propor para você, fica de pé no seu lugar.
encontros sobrenaturais com Deus precisam nos levar de volta a um lugar que é um lugar que reconhece a santidade de Deus e a minha necessidade de me parecer com Ele. Em outras palavras, eu preciso aprender a entrar na presença de Deus e continuar tendo a mentalidade de que eu não acessei porque eu sou bom, porque eu sou obediente, porque eu vim por uma palavra e preciso continuar caminhando por essa mesma graça. Porque aí então algo diferente acontece. Porque aí Jesus diz para Pedro: cara, eu farei de ti um pescador. Mas não um pescador de pegar essa meia dúzia de peixe. Eu farei de ti um pescador de multidões. A Bíblia diz que a reação de Pedro ele larga tudo, Pedro, João e Tiago, e seguem Jesus. A mesma reação de Isaías: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me após mim. Eu quero te propor algo. Encontros sobrenaturais com Deus não são só para nos honrar num lugar de vergonha, mas são para nos convidar para algo ainda maior do que aquilo que já vivemos. Porque, cara, melhor do que fazer a sua célula prosperar é você viver a realidade do reino de Deus dia após dia. Porque fazer a sua célula prosperar não é o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida é viver como Cristo viveu nessa terra e na eternidade reinar com Ele. E o que eu quero propor aqui como um desafio para você não é, cara, volta para a sua célula, não desista dela. É claro, isso faz parte do desafio. Porque a real é que encontros sobrenaturais nada mais são do que testes de Deus para saber aonde está o nosso coração. E a pergunta que não quer calar hoje é: aonde está o nosso coração? Porque, irmão, o meu coração revela quem eu sou, como estou e para onde eu vou. Eu sou filho de Deus, eu sou pecador, mas estou buscando ser como Jesus, estou sendo santificado, e eu irei aonde Ele quiser que eu vá, porque Ele fez algo tão grande aqui, que eu entrego tudo para o que vem na frente. Feche os seus olhos, coloque a sua mão na altura do seu coração. Eu quero fazer um convite a você que está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a realidade da sua vida, o seu passado, que te trouxe até aqui. Eu não faço a menor ideia. Mas eu sei para onde o Senhor quer te conduzir. Eu sei qual é o futuro que Deus tem para você. Nós sabemos disso. Mas o que eu quero dizer para você, ou melhor, o convite que eu quero fazer para você é você que nessa noite, você, ainda que você esteja nesse lugar como Pedro, lavando redes vazias, ou talvez algum dia você já deu muito certo na sua vida, cara. Você já multiplicou tantas células, você já fez tanta coisa, você já orou por tanta gente, você já fez tanta coisa, você foi tão usado por Deus, e hoje você não vê isso acontecer, e talvez você não vai querer admitir isso hoje, mas talvez seja fruto de um coração que se tornou orgulhoso. Foi tanto sucesso que te vai descer, você se esqueceu do lugar onde você precisa estar. E talvez você está aí hoje, nesse lugar, céu de bronze, porta fechada, nada vai, nada rompe, mas um dia já foi bom. Não importa o que um dia já foi, importa o que um dia será. Porque você não é o que você está vivendo hoje, você é o que Deus diz que você é. Mas se você crê nisso, então o seu hoje será diferente, o seu amanhã será diferente. Mas se você não crê nisso, então você vai continuar nesse lugar. E o convite que eu quero fazer para você é, não importando para mim qual foi o seu passado e qual é o seu presente, mas importando para mim é que, cara, tendo hoje um encontro sobrenatural com Deus, como Pedro, eu ainda me prostro.
mostro. Eu ainda entrego a minha vida. Eu não sei o que Deus quer fazer. Se daqui para frente Deus quiser que eu não multiplique, não lidere mais célula nenhuma, mas que eu só seja um simples servo, eu serei. Cara, se não importa se daqui para frente eu não ser mais aquela referência dentro da minha igreja, mas se eu for aquilo que Deus quer que eu seja, isso satisfaz o meu coração.